Olá, bom dia. O pessoal está entrando. Bom dia, damos as boas-vindas aí ao segundo dia do Emprega Diversidade e Inclusão. A nossa programação ao vivo está começando agora. A Júlia já vai colocar as orientações para quem necessitar acionar a legenda de transcrição, tá bom, pessoal? Vou iniciar aqui fazendo a minha apresentação e a minha autodescrição. Eu sou a Kátia Cardoso, da Vero Solutions, uma mulher 50 a mais, branca, de pele bronzeada, cabelos ondulados na altura do ombro, castanhos. Estou usando óculos e tenho uma blusa de gola alta preta. Ao meu fundo, eu tenho a logomarca da Vero Solutions. E agora eu vou apresentar a nossa convidada, a palestrante, a professora Neide Lúcia Almeida, que é doutora em Sistemas de Gestão da Sustentabilidade pela UF, professora multidisciplinar e especialista nas áreas de multiculturalismo e diversidade e inclusão nas organizações. Neide, passo a palavra para você fazer sua apresentação e sua autodescrição. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vera. Bom dia, participantes. Eu vou fazer minha autodescrição primeiro. Eu sou uma pessoa clara, eu sou uma mulher 50 a mais, bem mais, e eu estou usando uma blusa verde, eu estou usando óculos, usando brincos, meu cabelo está preso, eu estou usando um batom, meu cabelo está louro, ele é pintado. E meu fundo é de uma sala que eu trabalho, meu estúdio, tem umas máquinas atrás, uma estátua, enfim. Eu posso começar a compartilhar minha tela com vocês e trazer a apresentação para a gente. Eu vou abrir aqui e trazer. Pode sim. Tá Neide, todo... estou avisando o pessoal que eles podem inserir as perguntas aqui no chat e nós tá, vamos deixar para o final para fazer as perguntas para que você possa fluir aí com os seus itens e tá, podem ir colocando que ao final nós vamos consolidar as perguntas e compartilhar com você, tá bom? Vou tá fechar ok. aqui a minha câmera e a palavra está com você, tá bom, Neide? Só me confirma que vocês estão vendo minha tela, tá tudo Está certo? tudo certinho, aparecendo, tá Tá bom? ótimo. Então vamos lá. Em busca do match perfeito, como identificar empresas inclusivas e protagonistas em diversidade e inclusão. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Neide Lúcia, né, como eu gosto de falar, e eu sou uma pessoa que se formou pela Faculdade Hélio Alonso em Comunicação Social e Relações Públicas, e depois, logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa escola de inglês da qual me tornei sócia, me casei com o fundador da escola. É um curso de inglês em Niterói que foi uma referência durante a década de 70. Ai, estou entregando minha idade, mas é por aí, tá, gente? Bota 50 a mais nisso. Só de trabalho já são mais de 40 anos, né? Então, no Brasil América, eu atuei sempre na área de gestão, né? De comunicação, de marketing, de administração mesmo, e nunca parei de estudar. Estudar se tornou quase que um hobby, eu podia dizer assim, e sempre eu fui fazendo pós-graduações em marketing e administração, até que eu decidi, em 2005, eu quis estudar na UF e comecei fazendo uma pós-graduação em da qualidade. E na UF eu fui, depois da pós-graduação, eu fiz um mestrado e fiz um doutorado em sistemas de gestão. Lá dentro, no Laboratório de Tecnologia e Gestão de Negócio e Meio Ambiente, o LATEC, eu integro um grupo chamado GECOP, que é um grupo de gestão de conhecimento, pessoas e inovação, e fui convidada para trabalhar junto com o pessoal do empreendedorismo, Departamento de Empreendedorismo da UF. Por isso me torno uma professora multidisciplinar. Eu, desde políticas públicas até gestão financeira, até gestão de pessoas, gestão de processos, enfim, tudo que envolve um empreendimento, uma grande empresa. E lá de dentro, né, abri minha própria consultoria, fui sendo convidada por outras consultorias para falar, e é com muito orgulho e gratidão que eu recebi esse convite da Vero Solutions
para fazer essa apresentação hoje para vocês. E vocês, né? Quem está aqui assistindo, em busca de um match perfeito, né? Quais são seus sonhos? Quais são seus planos de curto prazo? Todo mundo já parou para pensar aonde quer chegar, né? E mais importante, eu acho, de tudo, vocês já pararam para pensar ao que vocês não se submeteriam de jeito nenhum, né? O público que eu sei que está nos assistindo hoje, majoritariamente é um público de estudantes, graduandos, né? Pessoas que estão em fase terminal de graduação, de cursos técnicos, alguns já trabalhando, mas vocês já pensaram nessas coisas, né? Aonde que eu quero ir? Que plano eu tenho para curto prazo, né? São todas perguntas que fazem a gente pensar e, enfim, e a gente precisa ter elas no radar. Inclusive essa, né, ao que eu não me submeteria de jeito nenhum em qualquer lugar. Então, para a gente começar aquecendo, né, em função do tempo, gente, eu vou tentar administrar aqui o tempo, mas de qualquer forma, vou ter que passar meio que acelerado, porque a gente tem muita coisa. Então, assim, algumas perguntas são feitas, muito mais para reflexão. Eu vou pedir, se possível, a gente deixar as perguntas para o final, tá bom, Kátia? Vai, anotando, vocês vão fazendo aí suas anotações e trazendo para o final para a gente não cortar aqui, porque é uma conversa mais ou menos longa, né? Vamos lá, para aquecer alguns insights. Quando a gente pensa em desigualdade, em qual ou quais tipos de discriminação vocês pensam? É só em raça? Vocês já pensaram na discriminação de religião? É um tema importante. Alguma vez você ou alguém que você conhece foi vítima de discriminação? E como essa situação foi enfrentada? Será que ela foi superada? A diversidade é encarada como uma vantagem ou como um problema para você, na sua família, nos seus círculos sociais e até nas empresas por onde vocês já estagiaram, onde vocês conhecem pessoas que estejam empregadas. Ela é uma vantagem ou é uma adversidade? Eu quero que a gente comece a refletir sobre isso, né? Como identificar empresas inclusivas? Nós todos somos diferentes, né? Nós somos diversos e somos únicos. Como dizer nessa imagem aqui, em qual delas a gente vai aplicar a base cor da pele? E qual é o corpo ideal dessas duas aqui? Ou o cabelo normal? É possível prever qual dessas famílias é mais feliz, é mais unida? É a de uma família margarina, aqui da esquerda, né? Uma família heterossexual, ou uma família de pessoas homossexuais, sejam elas um casal gay ou um casal lésbico. Quem sabe qual dessas duas pessoas tem deficiência? E quem é o mais eficiente? Como é que a gente pode saber? Simplesmente olhando uma foto. E quem diz que rosa é cor de menina e que azul é cor de menino? Quem diz que prêmio Nobel da Paz é coisa de pessoas mais maduras, mais velhas, com mais experiência de vida? Gente, em pleno século XXI, eu sinto que, apesar dos avanços tecnológicos, é difícil a gente falar em empresas ideais para se trabalhar, em oportunidades, em sustentabilidade, em governança, sem antes a gente começar a falar de pessoas. Empresa é feita de pessoas, os clientes são pessoas, os stakeholders são pessoas. Stakeholders são todas as pessoas que estão à volta da empresa. Pode ser um fornecedor, pode ser o vizinho da instituição física, né, do prédio, é o cliente, é o servidor interno, é o porteiro e é o diretor. Todas essas são pessoas. Hoje em dia a gente fala muito de inteligência artificial e ainda que a gente escolha
trabalhar nas áreas das ciências biológicas ou na área tecnológica, a gente depende de pessoas, a gente depende dos programadores, né? Ainda que a gente deseje isso tudo, que o trabalho seja realizado ao máximo por máquinas, as máquinas continuarão a responder perguntas e o nosso trabalho seguirá sendo de pensar, criar, comunicar, colaborar, aprender e cada vez mais aprender a aprender. E é claro que tudo isso vai impactar nas nossas relações humanas. Se é verdade que não existe empresa exitosa em uma sociedade fracassada, que é o que muitos autores falam, a gente tem que tratar de duas questões principais. Uma é da nossa responsabilidade e a outra é da valorização da diversidade, da inclusão, da aceitação e da garantia dos grupos minorizados. Bem, vamos entrar aqui na questão da reflexividade, né, de mim como autora, né? Por que eu me envolvi com esse tema? Qual é esse meu lugar de fala? E eu preciso explicar isso para vocês, né? Bem, esse meu interesse por diversidade, por esse tema, ele vem desde que eu concluí o meu mestrado. Quando eu estudei na época do mestrado, o expatriado e o estrangeiro trabalhando em empresas no Brasil. Eu estudei um autor que chama Hofstede. Ele é um autor que ele é específico, ele é uma referência em termos de cooperação intercultural e multiculturalismo nas organizações. Ele é uma referência em questões de desigualdade na sociedade e ele aborda a dimensão cultural em que o diferente é visto como perigoso. E ele fala que em países abertos ao novo, países onde a cultura é mais flexível, a gente vê o diferente como algo curioso. Mas em países onde a sociedade tem muita resistência, eles são resistentes à incerteza, desde cedo as pessoas, os indivíduos aprendem que o mundo é um lugar hostil de se viver, que é preciso ter cuidado. Nessa situação, o diferente é perigoso. E as marcas máximas dessas sociedades são as manifestações de xenofobia, de racismo, de misoginia e, mais recentemente e fortemente, de homofobia e transfobia, né? Tem um autor que se chama Heidegger e ele afirma que todos nós temos inúmeros interesses que estão relacionados às nossas identidades, aos nossos valores, mas também ao ambiente em que a gente vive e atua profissionalmente. Então, quais são as minhas principais motivações para trabalhar esse tema de diversidade e inclusão nas organizações brasileiras? Aí eu vou contar para vocês que, bem, começou talvez lá atrás, quando eu tenho um pai, meu pai era português. E meu pai, eu achava ele tão igual a mim, eu achava que todos os portugueses tinham um sotaque muito diferente, mas não meu pai. E eu achava estranho quando as pessoas falavam: nossa, seu pai é português, ele fala diferente. E para mim ele falava tão igual a mim e a nós todos. E não era. Bem, o meu trabalho também é à frente da escola de inglês, né, onde eu tive professores negros, professores gays, professoras lésbicas, pessoas, alunos com deficiências, pessoas mais velhas, religiões absolutamente diferentes, às vezes muito protestantes e às vezes pessoas da macumba e da umbanda e às vezes havia conflito, né, enfim. Com isso, eu fui trazendo minha dissertação do mestrado, né? Quando eu escrevi, de novo eu comento, né, sobre o olhar do estrangeiro trabalhando e atuando profissionalmente no Brasil. Entrevistei vários deles, fiz um caminho inverso. E agora, no doutorado, eu queria trazer essa questão, aprofundar o olhar. Mas, gente, é tanto, tanto pilar de diversidade que eu resolvi estudar um que na época se falava nada sobre isso, que era, eu comecei em 2016 o meu mestrado, terminei por conta da pandemia, atrasou, terminei só em 2022, e aí eu quis falar sobre a questão da sexualidade no ambiente de trabalho, era um tema ainda incipiente no Brasil. Bem, eu sendo uma mulher cisgênero, branca, heterossexual, sou gestora, sou professora, consultora, eu tenho e reconheço que eu tenho as qualificações que a sociedade privilegia.
E é justamente por isso, por reconhecer que eu pertenço a um padrão dominante, que meu lugar de fala, que eu assumo, é o de alguém que quer usar a sua capacidade de influenciar e de ser referência para me tornar uma aliada das causas das pessoas que são invisibilizadas, sensibilizando lideranças e gestores nas questões ligadas à implantação de programas de diversidade, inclusão e equidade nas organizações. Eu quero ajudar a combater o preconceito, a vulnerabilidade e a desvantagem desses grupos minorizados, criando espaços de convivência onde todos possam afirmar suas identidades, agregando valor a todas as partes envolvidas. Me tornar em uma especialista nas questões ligadas à diversidade e inclusão me credencia a contribuir para ser uma agente de mudança, né? Seja ela organizacional ou social, onde esses espaços laborais se tornem efetivamente ambientes acolhedores e inovadores para funcionários de empresas de todos os tamanhos e segmentos. Eu queria garantir que, independentemente de pressões políticas, ideológicas, esses sejam espaços abertos ao diálogo, à inclusão e ao respeito dos direitos humanos de grupos subrepresentados. Falando para um público que aspira, né, a posição no mercado, o meu papel aqui hoje é duplo. Um é de alertar vocês que sim, existem empresas preocupadas em acolher e dar voz e dar vez a esses grupos de pessoas vulneráveis. E ainda alertar vocês a reconhecer onde essas empresas estão, né? Como identificá-las e jamais se conformarem com um ambiente tóxico, onde a diversidade, a criatividade, a inovação não sejam relevados e valorizados. Pensamentos abertos, sem preconceitos e sem pré-julgamentos, tem que estar no nosso radar. Bem, dos grupos, né, minorizados ou vulneráveis, e aqui a gente pode falar de vários, mas eu vou abordar, e eu espero que eu consiga fazer isso num tempo genial, para não tomar demais o tempo de vocês e não estourar. Eu vou trazer 7 pilares. Vamos falar de gênero, de raça, do imigrante, de religião, PCD, que são as pessoas com deficiência, grupos 50 mais, e, por fim, os grupos das pessoas LGBTQIA+. Esse daqui é o tema da minha tese, foi o título da minha tese de doutorado, né? Empresas brasileiras não nascem inclusivas, elas se tornam inclusivas. Eu tratei dos avanços e desafios na adaptação e implantação dos programas de inclusão da população LGBTQIA+, nas organizações. Considerando, né, que eu estou falando para um público que aspira a integrar o mercado de trabalho e que já se dá conta do seu papel na sociedade, que talvez já sofreu ou conhece quem tenha sofrido discriminação por pertencer a um desses 7 grupos aí, principalmente, eu considero que o tema que apresento e que resultou, né, nessa tese aí de doutorado, ele é pertinente a toda a roda de conversa, a todo o ambiente acadêmico e profissional. É a visão de uma gestora, falando para gestores, para lideranças, para funcionários e futuros funcionários de empresas de todo porte. Um outro autor que eu trago para vocês, que é o Hans Jonas, ele tem um livro que fala o título é Princípio e Responsabilidade. Ele traz um capítulo que o título do capítulo é Dever do Poder, né? Ele diz que a gente tem que ter noção da responsabilidade pelo que se tem que ser feito, uma noção em virtude do qual nós somos responsáveis, não pela nossa conduta ou pela nossa consequência delas, mas pelo objeto que reivindica o nosso agir. Ele fala que todos temos responsabilidade pelo bem-estar do outro. E hoje esse é meu objetivo, convidá-los a refletir sobre a importância de uma escolha bem feita, consciente sobre onde querem estar, sobre em qual ambiente se sentirem confortáveis e realizados, seja por suas aspirações, seja pela dos seus parceiros de trabalho, tá? Eu vou apresentar dados, vou trazer reflexões e vou tentar estimulá-los a ampliar todas as vozes em seus ambientes, também sejam eles sociais ou profissionais, tá certo?
Vamos lá, começar a falar aqui um pouquinho de diversidade, equidade e inclusão, né? Gente, se a gente quiser, se não fosse nada, momento atual, mas lá em 1948, a gente já tinha o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A gente já lia que todos os seres humanos nascem livres e iguais em direito, dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros em espírito de fraternidade. Mais do que isso, não sei se todos já ouviram falar, existe a ISO, do mesmo jeito que existe a ISO 9000, né, para qualidade, existe a ISO, norma brasileira da ABNT, 26.000. E a ISO 26.000 tem o capítulo 6, que ela vai tratar orientações sobre temas centrais de responsabilidade social, e ela traz lá, no item 6.3, direitos humanos, ela trata, e o 6.3.7 vai falar da discriminação em grupo de vulneráveis e traz aqui a descrição da questão, né? Envolve qualquer distinção, exclusão ou preferência que tenha o efeito de anular a igualdade de tratamento ou oportunidades, quando essa consideração se baseia em preconceito em vez de ter uma base legítima. Bem, mais do que isso, a gente tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? As ODS, talvez você já tenha ouvido falar também, que são 17 objetivos que são planejados aí até para se atingir até 2030, está cada vez mais perto, o tempo está se esgotando, né, para se atingir, e eu destaco esses 3 aqui: igualdade de gênero, trabalho decente, crescimento econômico e redução das desigualdades. Será que isso está acontecendo? Ainda tem as normas GRI, né? E tem as normas sociais do GRI, o pacote, né? A GRI são as normas que representam as melhores práticas globais para o relato público de diferentes impactos econômicos, ambientais e sociais das empresas, e o caderno social é o GRI 400, o GRI 405, dentro desse 400, ele vai abordar simplesmente e apenas sobre diversidade, igualdade e oportunidade dentro das organizações. Várias empresas, ele não é um caderno obrigatório de ser, ela é uma norma temática, mas é uma norma que várias empresas buscam seguir, porque isso é bacana. Mas vamos falar da responsabilidade social corporativa, a ESG. Todo mundo já ouviu falar dessas siglazinhas, né? E aqui é importante a gente trazer essa diferença, o que era responsabilidade social e o que é ESG. Qual a diferença? Bem, a responsabilidade social corporativa, ela vai definir ações e estratégias empresariais, objetivando produzir um impacto positivo para o meio ambiente e, de novo, para os stakeholders, ou seja, toda a cadeia de pessoas que cercam qualquer empresa. Mas ela é interpretada como uma tentativa da organização preencher um gap deixado pelo Estado, em níveis local, regional e global. Ou seja, foi quando as empresas começaram a se dar conta de, peraí, tem gente aqui dentro e eu preciso que essas pessoas estejam de boa, trabalhando para mim, satisfeitos, e começaram a dar mais importância a isso do que apenas o lucro pelo lucro. A ESG, né, que trata do meio ambiente, do social e da governança, né? Ela diz respeito aos investimentos baseados em classificações de sustentabilidade gerado por agências especializadas. Ou seja, a responsabilidade social corporativa era uma coisa da empresa para a empresa mesmo. O ESG é uma avaliação externa, então ela tem muito mais impacto e é menos, vamos dizer, influenciada. Ela quer ver resultados. Se eu pudesse resumir, trazer isso pequenininho, se no passado o S de ESG, né, que é o social, era percebido como responsabilidade social e só fazer o bem, agora esse S passou a ser avaliado com base na geração de impacto nos negócios. A falta de alinhamento das corporações com as expectativas, visões e anseios dos colaboradores acaba gerando a migração de talentos para outros segmentos. Isso tem acontecido direto, inclusive por força
também do impacto geracional dentro das empresas, interferindo na performance financeira e gerando perdas de competitividade. O S de social hoje olha para a comunidade, olha para o colaborador e olha para a carreira dele. Gente, isso daí as empresas passaram a se dar conta de que esse cara tem talento, eu preciso prender ele aqui. E ele tenta fazer com que o discurso não esteja descolado da prática, né? A propaganda na televisão, tudo que eu anuncio no meu site, ele tem que estar muito aderido à minha prática do dia a dia, seja ela interna ou externa, porque existe rede social hoje, qualquer coisa que caia na rede, a gente sabe que vem para ficar. E aí, eu quero trazer esse mapa aqui, que foi o resultado da minha tese do doutorado, né, para vocês entenderem que na Europa, nos Estados Unidos, lá fora no mundo, né, se vocês olharem aqui as setinhas azuis, eu não sei se dá para ver bem, mas no primeiro fluxo ali no lado esquerdo aqui da minha tela, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, já se fala em ESG há mais de uma década. E no Brasil, essa discussão só deslanchou efetivamente a partir de 2020, com a pandemia. Quando eu comecei a minha pesquisa para a tese de doutorado, isso ficou muito claro. Não tinha tema, não tinha assunto no Brasil, não tinha relatos e artigos publicados sobre práticas no Brasil. Então, vamos entender esse esquema aqui, o que ele representa, né? Bem, ele demonstra que as empresas, elas sempre existiram no Brasil, né, maiores ou menores, a partir de 90, com a abertura do mercado e a globalização. A gente começa a receber muitas informações, né, publicações de empresas estrangeiras, né, e a gente começa a assimilar esse conceito de qualidade total, de responsabilidade social e de diversidade e inclusão. Mas a gente sempre teve a pessoa gay, a gente sempre teve a pessoa da Umbanda, a gente sempre teve o protestante, a gente sempre teve o idoso e sempre teve o mais novo, sempre tivemos todas as instituições, né? Então, o fluxo 1 é quando a gente começa a assimilar esses conceitos e a gente começa a tropicalizar, que é o nome que se dá, que se deu, né, a esse movimento de bem. As empresas multinacionais vêm lá fora, isso já acontece há tanto tempo falar disso. Como é que aqui dentro não continua se querendo simplesmente que chegue às 8, saia às 5, bata o ponto e ponto final? Né? Não era. Então, no fluxo 2, que é aqui os mapinhas aqui no centro da nossa tela, o que estava tudo descolado e lá dentro, né, funcionando individualmente, a gente consegue que elas se tornam inclusivas, elas começam a trazer para dentro de si e perceber a importância de um time plural, de um time multicultural, de um time plural. E aí, quando esse processo se dá, a gente faz o que se chamou no mercado de tropicalização, né? Porque nem sempre que está lá fora daquele jeito deu certo aqui dentro. Isso foi entendido, foi feito, e um fluxo 3 é que esses modelos eles acontecem, o movimento de inclusão, e principalmente dos grupos LGBTQIA+, ele se dá, ele ganha força, e casos e cases são publicados no Brasil e são levados para o exterior, hoje em dia com várias consultorias atuando no Brasil, enfim, isso acontece e está dando certo. Aqui ainda falando de diversidade e inclusão, a gente sabe que o Brasil é um país diverso. Gente, a gente não tem, uma coisa que é comum de se falar, né? Mas o Brasil fala português, mas o sotaque do gaúcho é totalmente diferente do nordestino, que é diferente do paulista, do cara lá do Amazonas e da gente do Rio de Janeiro, né? A inclusão efetivamente entrou na agenda das organizações e a gente tem visto isso cada vez mais dentro de propagandas mesmo de televisão, redes sociais, temas, debates, rodas de conversa e palestras como a nossa, mas existe equidade? Em termos de interseccionalidade, gente,
Quando a gente fala, não, vamos incluir o PCD, e a gente vai tratar de cada tema aqui em separado, né? E depois, quando a gente pensa no cara, na Neide mais velha, trabalhando com um cara mais novo que está saindo agora da faculdade, né? E a pessoa que é negra. E se a interseccionalidade é quando a gente fala que mistura tudo, né? E eu vou pensar na mulher em relação ao homem, mas aí eu penso na mulher que é lésbica, e vou pensar nela gordinha, acima do peso, vou pensar nela frequentadora de umbanda, e vou pensar nela talvez transexual. Entendem que é mais difícil para essa mulher chegar a um ponto de destaque ou ter espaço dentro de uma organização? Pois é, isso é complicado. Como é que a gente vai identificar, então, essas empresas na hora de dar o nosso match, né? Bem, essas três palavrinhas começam sendo chave para a gente: missão, visão e valores, tá? A missão, visão e valores das empresas, elas orientam essas empresas em relação aos objetivos delas, os caminhos a serem percorridos, onde elas querem chegar. O código de conduta também traz orientações como agir, de como se relacionar com e entre os stakeholders, e é nessas definições aí de missão, visão e valores que a gente encontra as referências para identificar se existe nessa empresa um ambiente de respeito, de não discriminação e de equidade. A partir desses princípios norteadores, a gente pode entender o propósito da organização e tentar comparar as demandas da sociedade e as suas demandas, aos seus valores. É isso que é mais importante. É fundamental haver identidade entre os seus valores, seu posicionamento pessoal e a cultura de uma organização, que é o foco da sua atenção. Às vezes, o meu sonho é trabalhar na Vivo. Mas a Vivo é a melhor empresa para eu trabalhar? Será que lá é o lugar que eu vou me encontrar e vou me adequar? Eu entro num site, começo a fazer busca e fazer pesquisas. Além do lucro, qual o propósito da empresa existir? Eu vou para uma entrevista de emprego e eu sou perguntada várias coisas, mas eu também posso perguntar, por exemplo, se existe algum programa de diversidade, equidade e inclusão em andamento na empresa. Tem algum objetivo? Vocês fazem alguma coisa aqui? Né? E se não existir? Aí eu posso perguntar se o tema já foi levantado, tem algum programa ou ação já foi sugerido, foi implementado? Existem políticas de não discriminação, formas de responsabilização na empresa, né? Tem um telefone, uma ouvidoria que se ligue. Como é que é isso? Eu posso perguntar quais os resultados obtidos até aqui, né? Perceber como é que as pessoas se relacionam lá dentro. Essas respostas são facilmente identificadas nos canais de comunicação das empresas, tá, gente? Isso daí não é difícil achar e a gente tem que pesquisar, como eu digo, dar uma gulgada, tá? Se a empresa, por exemplo, disser que tem grupo de afinidade, gente, isso já é um bom indicador de que a empresa valoriza a diversidade, equidade e inclusão. Teve uma pesquisa feita com empresas que eles falaram dos objetivos dos grupos de afinidade e diversidade e 100% delas falam que o objetivo de criar esses grupos é conectar pessoas propiciando um ambiente de troca. Olha que coisa boa saber que nessa empresa eu tenho isso. 82% operacionalizar ações de sensibilização interna, 64% validar as ações dos programas que já estão em andamento, né? 61% realizar ações para engajar líderes, porque se não tiver líder engajado, gente, não vai adiante. 46% realizar ações contínuas para atrair talentos diversos. Eu quero entrar aqui agora nos pilares, né, de diversidade, trazendo a questão de gênero. E aqui o primeiro tema que eu trago para vocês refletirem é dessa daqui, né? Ainda que biologicamente a mulher tenha menos força muscular que o homem, né? Que ela corra menos depressa e que ela erga pesos menos pesados, que sofra instabilidade em períodos menstruais, né? Ou durante a gravidez, ou na menopausa. Esses são dados fisiológicos
cuja significação depende dos fins propostos pelos homens, tá? Simone de Beauvoir, ela alerta para o fato de que, ainda que a fraqueza física da mulher seja flagrante, a gente não pode comparar, né? A capacidade técnica pode perfeitamente anular a diferença muscular. O manejo de numerosas máquinas modernas não exige mais do que uma parte dos recursos viris. E aqui, né, ela fala disso. Para que hoje força física se desde a Revolução Industrial grandes feitos são produzidos apenas com apertar de um botão? Então, é muito mais pensar do que agir com força, né? A gente teve avanços? Sim, é inegável, a gente teve avanços. Mas, infelizmente, ainda existe desequilíbrio, inequidade, desigualdade e injustiça mesmo. E a gente está falando de uma realidade que parece não existir, mas que está presente em diferentes setores da sociedade, inclusive, às vezes dentro da nossa própria casa. Gente, a gente não se dá conta, mas está e dentro das empresas. São realidades que parecem existir só lá fora, mas que quando a gente percebe, ela nos acompanha. Pensem nas oportunidades oferecidas às mulheres em relação às oferecidas aos homens. Pensem nas mulheres negras, como eu falei, nas lésbicas ou bissexuais, nas transexuais ou travestis. Quem tem mais chance de ser contratado? Quem tem mais chance de ser promovido? Demitido? Dá para vocês perceberem que o problema é interseccional? Ele é de gênero, mas é também de raça, de orientação sexual e ainda pode ser de religião, de geração. É incrível a lista extensa de barreiras que a gente tem para ser vencida. Os problemas perpassam vários preconceitos. São casos ligados a uma cultura machista, racista e homofóbica. Não só na sociedade, mas também dentro das organizações. E aqui, né, dentro das organizações, esse fenômeno é conhecido como glass ceiling, né, que vem de um termo em inglês, ou teto de vidro. Gente, a pessoa entra, e a pessoa é uma mulher, qualquer que ela seja, na empresa que ela escolheu. Ela acha que o céu é o limite. Ela se empenha, ela dá dura, ela chega cedo, ela sai tarde, ela abre mão da festinha, abre mão do namoro, abre mão do colégio dos filhos. Ela manda a avó, a babá, o irmão representá-la em diversas situações familiares, mas na hora H, a promoção vai para o João. Ela fica olhando e ela se dedica mais e ela aprimora o inglês, ela paga uma pós, ela se especializa em novas áreas, ela participa de novos projetos e ainda não foi dessa vez que ela subiu um degrau. E é cada vez mais próxima de um teto de vidro, né, que ela não percebeu quando entrou, mas que existia, não tendo como subir mais na hierarquia da empresa. Ela bate a cabeça e aí ou ela cai, ou ela é demitida, ou ela perde a demissão, ou ela rompe essa barreira, tá? Bem, se o glass ceiling, esses chamados tetos de vidro, são as barreiras que impedem as mulheres no crescimento hierárquico nas empresas, né? Ela entrou como estagiária, passou assistente, ela sobe a gerente, ela vai analista sênior, mas nem sempre ela alcança uma diretoria ou uma vice-presidência ou uma presidência. E ainda tem mais. Tem a porta de vidro, que a gente também chama de glass door. O que vem a ser a glass door? Qual a diferença? Se as portas, né? As portas de vidro são aquelas em que muitos setores da economia têm também. As empresas são atraentes, são interessantes, os valores casam com os nossos valores, a gente curte o que elas fazem, a gente se vê lá dentro, participando, aprendendo, contribuindo, mas a porta está fechada para a gente. Ela pode ser também que você até consiga entrar, mas você não avança de um setor para o outro setor, por cultura, de novo, da empresa, por machismo, por preconceito. Se os tetos de vidro impedem a ascensão vertical,
As portas de vidro impedem a andar horizontalmente dentro da empresa, seja de uma área para outra, ou de um setor ou outro da economia. Aqui é só para pensar que, às vezes, assim, a gente vai participar de um concurso e aí eu não vou entrar concorrendo com nível superior, porque minhas chances são menores, né? Eu entendo que se eu entrar concorrendo com nível médio, eu tenho um pouco mais de chance. Eu entro no nível abaixo e lá dentro eu me dou conta que eu não consigo andar, eu não vou para o setor que era o meu sonho, sabe? Isso acontece, infelizmente, direto. E abordando essas questões, né, de questões de gênero dentro das empresas, eu queria muito trazer essas reflexões para vocês, tá? A necessidade da gente criar condições de rompermos barreiras, de quebrarmos tabus, tá? A sociedade está mudando e a gente também tem que mudar. Os padrões normativos não são mais da mulher recatada e do lar. O band-aid cor da pele, ele hoje tem uma infinidade de cores, vocês já devem ter visto por aí nas farmácias, existe band-aid para pessoas de pele negra, tá? Os cabelos normais são os que a gente tiver, é normal para mim, é normal para vocês. E as famílias são de todo tipo. Esses dados servem apenas para pano de fundo, para a máxima que a gente tem repetido e que é preciso repetir cada vez mais, precisa ser enfatizado. Lugar de mulher é onde ela quiser. Na pauta da diversidade, inclusão e equidade, não há justificativa para negligência, omissão e injustiça. No Great Place to Work, que é um link que eu vou deixar depois para vocês, a gente tem várias questões eliminatórias que as empresas que se submetem ao ranking anualmente, no Brasil ele é feito todo ano, para saber a questão da mulher dentro das empresas. Então, tem uma série de perguntas e aí a gente vai ver no final aqui da minha exposição o que isso é importante para trazer, tá certo? Vamos falar um pouco do negro imigrante, as questões de raça e da raça humana. Estou querendo correr para a gente dar tempo de falar de tudo, mas vamos lá. Gente, o Brasil é majoritariamente um país de pessoas de cor, né? A gente é mais de 50% da população, né? Num total de pessoas, né? Esses dados ainda são de 2010, gente, porque já tem o censo de 2022, mas o IBGE está demorando para atualizar isso, então não é pertinente. A gente soma muito mais pessoas pretas, amarelas, pardas, indígenas sem declaração do que pessoas brancas. Tem um livro que é muito importante, eu sugiro que todos leiam, que todos tenham acesso, Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é uma referência quando a gente fala de pessoas de negritude, né? E ela fala enxerga a negritude. Desde cedo as pessoas são levadas a refletir sobre a condição racial. O início da vida escolar para ela foi um divisor de águas. Por volta dos 6 anos ela entendeu o que era ser negra. Isso era um problema da sociedade, porque no convívio dela familiar, isso não era um problema, né? E ali, a partir da vida, né, em sociedade, ela passou a ser chamada como neguinha do cabelo duro, neguinha feia, foram alguns dos xingamentos que começou a escutar. E ser a diferente, né, ou seja, não ser a branca, passou a ser apontado como um defeito. Ela começou a ter questões de autoestima, ficou mais introspectiva e cabisbaixa, e foi forçada a entender o que era racismo e ter que se adaptar e passar a mensagem para não passar desapercebida. Ela foi acusada de ser negra. E a Djamila, ela traz nesse livro essas proposições aqui de questionamento do status quo das empresas, né? Qual a proporção de pessoas negras e brancas na empresa? Como fica essa proporção nos cargos mais altos? Como é a questão racial tratada durante a contratação dessas pessoas, ou o processo não é tratado e é daltônico, né, como a gente chama? Há na empresa algum comitê de diversidade? Há espaços para humor hostil, grupos vulneráveis? Gente, se a gente fizer esse tipo de pergunta, né, ela serve como um guia e para uma reavaliação do racismo nos ambientes de trabalho, tá? Para a Djamila, a questão, além da representatividade do negro, a questão é de proporcionalidade. A intenção dela é contribuir para estimular o autoconhecimento e a construção de práticas antirracistas. Eu trago a questão também dos imigrantes, gente. O Brasil é um país que cada vez mais tem imigrantes. Olha aqui, lá em 2010,
eram 431 mil pessoas de diferentes origens, de países completamente diferentes e culturas diferentes da nossa, que fazem a força de trabalho. Olha aqui a evolução em 2022, né? Aqui um recorte histórico 2011 a 2022. Olha lá, 2018 e 2019, o número de solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado, né, nesse período. São todas pessoas que estão aqui. Venezuelanos, a gente viu a crise deles, não sei se todos acompanharam, mas foi muito forte. Mas tem pessoas de Cuba, do Afeganistão, da China, do Irã, de Gana, Paquistão, ou seja, são pessoas que estão e são forças de trabalho, são pessoas, às vezes, que vão ser nossos patrões, nossos líderes, pessoas, colegas de trabalho, que dentro desse recorte de imigrantes vão ter o negro, vão ter o LGBTQIA+, vamos ter o 50 mais, ou seja, é muita diferença, é muita mistura. Investir na questão étnico-racial vale a pena? Sim. Pessoas negras são 56% da população brasileira e movimenta uma grana, apesar da renda média deles ser R$ 1.200 em média, mais menor do que a de pessoas brancas. Gente, olha esse dado aqui, 3 de agosto. Se toda pessoa negra, se todos recebessem um salário diário igual em um ano, a mulher negra começaria a ser remunerada apenas a partir dessa data. Gente, isso daqui é muito triste, né? Empresas mais diversas e melhores, premiadas no Great Place to Work, né, que é o melhor lugar para trabalhar, também são mais diversas em relação a gênero e apresentam uma rotatividade voluntária 88% menor do que a média no Brasil. Sobre religião, o Brasil é um país católico, o Brasil é um país laico. Gente, olha a quantidade de religiões declaradas no censo de 2010. Católico, apostólico romano, evangélico, espírita, umbanda, candomblé, judaísmo, budismo, islamismo, hinduísmo e outras religiões. É muito comum a gente entrar num lugar e ter lá um crucifixo, ter lá um santinho, né? Mas e se eu fosse dar um bando e entrasse vestida de branco e eu trouxesse meu atabaque, botasse minhas guias e acendesse um incenso? Isso seria bem visto nas empresas? É possível? Vocês já viram? Mas pode acontecer e deveria poder acontecer. Falando das pessoas com deficiência, das pessoas 50 mais, né? Gente, as pessoas com deficiência, se a gente pensar que a deficiência ela é visual, auditiva, motora, mental, intelectual, mas ela não é só aquele cego ou surdo ou mudo ou a pessoa com autismo. Algum grau de dificuldade, olha o número de pessoas, né, que não conseguem de modo nenhum, mas em termos de visão, por exemplo, alguma dificuldade, são 29 milhões. É muita gente. O que as empresas estão fazendo sobre isso? Como é que esse dado está se vendo e como é que a gente integra essas pessoas, né? Aqui eu não vou parar para a gente ler isso por conta do tempo, mas um pouco de história, perspectiva e história. Até os anos 70, as pessoas com deficiência eram excluídas do convívio social, elas eram consideradas incapazes de desenvolver qualquer atividade produtiva. A responsabilidade pela inclusão era transferida para as pessoas com deficiência, né? E, enfim, elas eram guardadas dentro de casa. Lá nos anos 80, aí sim começa um movimento, né? E ele é intensificado no final dos anos 80, com o movimento de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. E aí sim, em 1988, se estabelece ações que promovem o bem-estar e a integração das pessoas, e vem lá todos os direitos, e aí a gente trata, no início dos anos 90, da inclusão social. É implementada, então, a lei de cotas, né, onde empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a contratar um percentual de pessoas com deficiência e esse percentual é proporcional ao número de funcionários. E aí, o que acontece, gente? Uma empresa com 100 funcionários precisa botar 2% de pessoas com deficiência. Gente, o que é 2%? Uma pessoa, né? Ou duas pessoas. E aí ele bota a pessoa, e aqui eu volto ao slide,
que tem alguma deficiência, e não uma pessoa que tenha, não consegue de modo nenhum, né? Ou que tenha grande dificuldade, é muito raro. Isso começa a ser raro e começa, às vezes, a ser mais barato para as empresas pagarem multa do que seguirem o que determina a lei. Um retrato atual é que muitas empresas seguem não preparadas para receber a pessoa com deficiência, algumas sequer cumprem essa lei, né? As barreiras de entrada estão associadas à baixa inserção dessas pessoas nas empresas ou nas instituições, e a lei de cotas é vista como um instrumento que garante a inclusão a uma vaga. Porém, a obrigatoriedade da lei não garante reconhecimento a quem tem condições de ocupar a vaga. Às vezes a pessoa é até qualificada, é colocada num espaço menor, e aí, de novo, a porta de vidro ou o teto de vidro. Ainda sobre população de faixa etária, né, gente? Eu estou aqui participando do grupo, né, que faz população em 2021, já éramos 212 milhões de pessoas acima de 50 anos. Eu estou lá nas casinhas para baixo, tá? Eu não sou loura, eu estou loura, justamente por isso, mas por que a gente tem que ir para casa? Por que a vaga no estacionamento era aquele velhinho usando bengala com as costinhas corcundas? Não, eu uso salto, eu pinto cabelo, eu passo batom, eu trabalho, tem 1000 atividades. A gente é força de trabalho, tá? E pela primeira vez, a gente tem 5 gerações fazendo parte da força de trabalho atual. Dentro de uma mesma empresa, a gente ainda tem baby boomers, a gente tem a geração X, eu estou dentro dela, temos a geração Y, que é também dos millennials, geração Z, geração alfa, e daqui a pouco está chegando a nova geração. Antigamente, as gerações mudavam a cada 20 anos, hoje já caiu para diferença a cada 15 anos, tá? Vocês novinhos aí estão tendo que aprender a lidar com a gente, né? E a geração silenciosa, né? A geração X, eles trazem diferentes perspectivas e expectativas para o ambiente de trabalho. É fácil colocar um rótulo, dizer que os boomers são inflexíveis, têm medo de tecnologia. Alguns têm, mas nem todo mundo. E que a geração X não se importa com o que as pessoas pensam, que os millennials querem reconhecimento para tudo que fazem, o Z só quer saber de influenciador e de TikTok. Será que é assim com todo mundo? Talvez não, né? Iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, posicionamento social, flexibilidade são fatores importantes para o recrutamento, retenção de talentos e acordo com as pesquisas, de acordo com as pesquisas sobre isso. Aqui, de novo, a gente vai falar, né, que os baby boomers, o importante para ele é a cultura da empresa, né? Eles não se importam com isso, eles querem ter emprego. Por outro lado, a outra geração diz que a cultura tem um papel relevante, sim, o que eles fazem, o que a empresa faz ou não faz, determina se eles ficam ou não ficam. Os trabalhadores estão mais interessados e preocupados em gerar impacto social à comunidade por meio de iniciativas, né? Enfim, são pessoas muito mais que se dedicam a trabalhos voluntários, muitas vezes, né? Questões políticas. Agora, o que elas têm em comum? Todas querem ter flexibilidade, todas querem ganhar bem, todas querem crescer, todas têm troca, experiência para trocar. Investir em 50 mais vale a pena? Vale. População 60 mais no Brasil cresceu 19% só no período de 2012 e 2017. Em 2030, gente, daqui a pouco, está ali na esquina, o país terá a quinta população mais idosa do mundo, né? E o que isso faz? O redesenho constante do cérebro. Se a gente tiver mais diversidade, mais inclusão, mais cabeças funcionando diferente, melhor para todo mundo. Por fim, quero trazer a questão das pessoas LGBTQIA+, né, e a diversidade colorida nas organizações. Bem, até os anos 70, havia o entendimento de que a corporação existia só para benefício dos acionistas, buscando maximizar o lucro. O padrão heteronormativo na sociedade, dentro das empresas, ele continuava sendo uma realidade. As empresas produziram um modelo de gestão dominante numa sociedade nossa, gente, preconceituosa, pensando que a escravidão tinha sido abolida há pouco mais de um século, só é tudo muito novo para a gente.
A literatura disponível sobre o tema orientação sexual em ambiente no trabalho, práticas de inclusão ainda eram incipientes no Brasil e importadas no exterior, como eu tinha dito, e a discriminação de raça, gênero e sexualidade tem força e caráter global, não é só Brasil. O Brasil é um país, sim, que ainda carrega isso tudo. As oportunidades vêm com mudança de paradigma, né? A diversidade traz retorno e reputação para as marcas. Empresas não nascem inclusivas, mas tornam-se inclusivas por força de inúmeros fatores e condições que começou sendo externo, tá? A relação entre sexualidade e ambiente de trabalho é uma questão de amplo interesse, incluindo de natureza empresarial. Ter ou não ter a cara da empresa, ambiente de trabalho propício demanda líderes preparados e nem toda empresa está preparada, às vezes chega até nas diretorias, mas não atinge lá em cima a presidência. A valorização da diversidade nas empresas encontrou acolhida, obviamente, no movimento de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa e principalmente na gestão ESG, né, que aí determina investimento, e aí mexe no bolso. Oferecer abertura e deixar que funcionários LGBTQIA+, se assumam é uma decisão crítica, ela é complexa e compete às empresas adotarem e anunciarem. E hoje em dia, gente, vocês vão ver em várias vagas de emprego que vão dizer preferência a pessoas negras, preferência a pessoas PCD, preferência a pessoas LGBTQIA+. Bem, eu fui a campo, entrevistei, né, fiz 12 perguntas aí, depois eu disponibilizo minha tese de doutorado para vocês. Fui questionar as organizações brasileiras, fui questionar a sociedade brasileira, o governo, a sociedade civil e a academia. Quando eu falo de academia, estou falando das universidades. E o que eu cheguei lá dentro em minha conclusão? As organizações brasileiras não nasceram inclusivas, elas se tornaram por obrigação, foi quase que por supapo. A sociedade brasileira, a subrepresentação da população LGBTQIA+, e também dos outros pilares, muitas vezes, da diversidade nas organizações, é um espelho. Desculpa. Ela é um espelho da realidade social, tá? O governo, na época da ascensão da extrema-direita ao poder, contrariando as expectativas do próprio governo, fortaleceu a pauta da diversidade e inclusão nas organizações brasileiras. Enquanto sociedade civil, o protagonismo dos movimentos civis e dos aliados foram fundamentais e serão sempre fundamentais para a garantia dos direitos e da representatividade das populações minorizadas, de modo especial LGBTQIA+. E a academia, as universidades, gente, a oferta de disciplinas e o estímulo à produção de publicação de artigos acadêmicos, convites para palestra, para workshops, né? Eles contribuem para a disseminação das melhores práticas de gestão sobre a diversidade e a inclusão nas organizações. Investir em pessoas LGBTQIA+, vale a pena? Vale. Olha aqui os dados de retorno de índices de bolsa de valores. Crescimento de 12%, retorno da Standard & Poor's 500, um crescimento de 7,8%. Isso daqui dados de 2023, tá? O público LGBTQIA+, consome mais 25% que os heterossexuais. E 64% das pessoas LGBTQIA+, ainda não se assumiram no ambiente de trabalho. Há o dobro de pessoas LGBTQIA+, nas empresas premiadas no melhor lugar para viver do que em outros níveis. Kátia, estamos terminando. Para fechar, como eu identifico essas empresas? Gente, de cara, estudando, né? Leitura é importante. Great Place to Work, aqui ó, o conteúdo eles chamam de GPTW Brasil. Ali dentro vocês conhecem as 150 melhores empresas para trabalhar. Dá um clique, tem download gratuito. Lá dentro vocês podem filtrar, ó, do jeito que eu fiz ali. Eu quero saber do ano de 2023, escolho lá tipo de ranking, eu vou no temático, saber sobre mulher, dou um corte, que tipo de empresa, médio, pequeno, grande porte. Outra comparação, né, para pessoas LGBTQIA+, tem o Fórum de Empresas de Direito LGBTQIA+, e aí eu dou um match, né? Eles assinaram aqui o fórum, eles são signatários dos 10 compromissos de empresas com a promoção de direitos LGBTQIA, né?
E mais, o caminho inverso. Essas empresas que eu queria tanto trabalhar, elas estão dentro do Reclame Aqui? Né? Eu acho que o caminho inverso também é muito legal de procurar. Não só a empresa boa de trabalhar, né, que seriam, mas o Reclame Aqui, o nome está lá, participa das coisas, né? Elas são as piores empresas ou são as melhores empresas? Porque queixa todo mundo tem, né? Eu imagino que Cátia esteja doida aqui com o horário e eu vou encerrar por aqui. Mas, enfim, agora se eu vou trabalhar na empresa da família, gente, com todos esses pensamentos na cabeça do que eu quero oferecer ao meu público, o que eu entendo como ética e como valor, né? E médias, pequenas empresas, a gente tem onde procurar e se inteirar, tá bom? Conclusão, é isso. Eu entendo que a inclusão passa pela aceitação da singularidade humana, cada um é cada um, respeito às individualidades, às escolhas, as opções individuais têm que se sobrepor ao preconceito e humilhação. A gente tem que pensar na sociedade que a gente quer ser, pensar nas organizações onde a gente quer atuar e na camisa que a gente quer vestir, né? A gente tem que pensar nessa nossa responsabilidade frente à fragilidade, invisibilidade desses grupos. Até quando a gente vai ser, ou vamos ver pessoas segregadas, enrustidas, incapazes de assumir seus perfis, potenciais criativos e produtivos, por não se sentirem parte, né? Vamos buscar ambiente corporativo aberto ao diálogo e inclusão, escolher empresas que privilegiem os direitos humanos, que deem voz e vez a todos, e desse jeito a gente vai estar trabalhando para entregar um mundo mais justo, socialmente responsável às novas gerações, fazendo uma boa escolha de onde atuar, usando o nosso conhecimento em benefício da justiça e da ética. Gente, a gente contribui para a garantia da reputação da marca que a gente representa, da dignidade humana e da sustentabilidade do nosso planeta. Desculpem o tempo. Foi ótimo, Neide. Olha que aula, viu? Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Você trouxe assim muitos conceitos importantes. Eu até pontuei aqui para o pessoal que alguns dos termos até que você usou foram perguntas recentes de concurso público, né? De provas discursivas. Então, são temas importantes de se conhecer, né? E mais do que isso, de serem debatidos. Eu selecionei aqui 3 perguntas, né? Se o público deixar aqui a gente fazer. A primeira foi do Tiago. Eu sei que você até já citou isso agora no final, mas ele afirma, né, que o Brasil é sabidamente desigual no que diz respeito à educação, ao impacto e à sua falta, né, no acesso ao mercado de trabalho. E ele pergunta como as empresas que buscam incluir e fazer a diversificação nos seus quadros, como elas lidam com essas disparidades. Na verdade, quais seriam as ações que se mostram mais efetivas, né, para as empresas fazerem essas ações inclusivas? Vamos lá, Tiago e todos vocês. As empresas que fazem isso, e algumas empresas são que a gente chama de benchmark, né? São as empresas que são referência no mercado. Elas têm os grupos de afinidade. Geralmente a empresa, quando ela implementa, ela não faz só uma reunião ou um workshop, uma palestra que a gente chama de sensibilização. Elas partem desse primeiro contato para então sim fazer dividir os grupos de afinidade pelos pilares que ela vai trabalhar. E às vezes ela tem até o pilar de gênero, de raça, mas ainda não tem de pessoas LGBTQIA+, né? E quando eles vão ver, hoje em dia há um intercâmbio muito interessante entre as empresas. Óbvio que geralmente isso acontece muito mais nas empresas maiores, né? E elas são referência no mercado. E aí, gente, entrando principalmente LinkedIn, eu vou deixar aqui os nomes da Mais Diversidade, que é uma consultoria especializada sobre inclusão e diversidade, e tem várias outras, né? Várias outras. O próprio Great Place to Work, né? Maiores e melhores, não é maiores e melhores, mas é melhores empresas para trabalhar. É um link que sai publicado todo ano, era pelo Exame e tal. Então, assim, são documentos que vocês vão ver que a empresa traz esses resultados. E, normalmente, elas publicam isso, né, dentro de sites, seus sites organizacionais, institucionais, e a gente vai ver isso
o discurso não descolado da prática quando a gente vê as redes sociais por aí, tá? Espero que eu tenha falado mais ou menos, dado uma luz aí de como. Olha, as perguntas agora estão chegando bastante. Se a gente não conseguir responder todas aqui, depois, se você puder deixar o seu e-mail, de repente o pessoal pode contactar você e tá? Eu vou fazer a segunda pergunta tem a ver com perfil, né? Até pegando um pouco da sua experiência. Ah, não lembro o nome, deixa eu ver aqui o nome de quem fez, já vou ver aqui. Foi o Bruno. Espera aí que já saiu aqui. Estou enviando meu currículo às empresas, as empresas falam que eu não avancei, e ele pergunta se é um match do perfil dele com as empresas. Pode ser, né? Qual é o nome dele? Bruno? Bruno, pode ser, Bruno. Você tem pesquisado, né? Você conhece bem essas empresas. E outra coisa, você está preparado para esse momento de entrevista, né? O seu currículo está feito, tá avaliado, porque é outra coisa que a gente faz, né? Eu estou mentorando um pessoal de uma ONG e justamente o rapaz é de área tecnológica, ele sabe tudo. O que ele não sabe falar, ele não sabe se comunicar, ele não soube fazer o currículo dele, e a gente prepara esse aluno para esse candidato para entrevistas, né? Às vezes é o seu perfil, pode ser, às vezes é o perfil da empresa, né? Que não é falado, não é velado, mas tem meios de fazer isso, tem pessoas especializadas nisso, né? Eu não sei o quanto a Vero mesmo pode ajudar nesse processo de orientação, né? De confecção do currículo, preparação para a comunicação corporal, inclusive, né, não verbalizada, e sim, ter as respostas, aquelas perguntas lá do início, onde você quer chegar, o que que você não aceita, né? Qual o seu objetivo de vida, quais são os seus valores, dá match, não dá? Vale a pena a gente pensar, Bruno. É. Botei E aqui é meu e-mail. importante, né? A empresa que não dá um retorno efetivo, né, para o seu candidato, será que é essa empresa que eu quero estar? Então, assim, isso não reflete um pouco a cultura da empresa, até para se pensar, né, Neide? A respeito Exatamente, disso, né? Porque exatamente. Pensa assim, o comportamento é como um todo, né? Kátia, aquilo que se diz, né, que às vezes eu não receber do jeito que eu queria, é uma sorte que a gente tem, né? Foi o É livro. isso mesmo. Deixei meu e-mail aqui, meu Instagram, né, para se alguém depois quiser falar, mas você tem. Vou fazer só a última pergunta e depois eu vou pedir para os demais que eu não consegui fazer aqui por conta do horário, que enderecem as perguntas para o seu e-mail, Ah, tá? ótimo. A última pergunta é do Paulo e eu vou resumir, tá? Ele diz aqui que normalmente nos livros, na literatura, associam a introspecção, a introversão com características negativas, sendo que são traços de personalidades, e quando LGBTQIA+, no mercado de trabalho, isso parece que ainda pesa mais, porque esperam que esse grupo tenha um estereótipo alegre, animado, né? Aquele estereótipo mesmo, né? De academias. Então, a pergunta dele é como mudar esse viés na sociedade, né? Como fazer com que essa introspecção e essa introversão seja visto também como não como algo negativo, né? Como mudar esse estereótipo. Olha, Paulo, eu posso falar assim do que eu penso, né? Do que eu imagino. Tudo depende do que a gente tem que fazer, né? Se eu tenho que falar aqui por uma hora, deveria ter sido 50 minutos e me estendi por conta do tamanho do tema. Se eu venho uma pessoa, né, para falar com uma voz lenta, baixa e com um semblante, né, que não está transmitindo, né, causando talvez empatia, talvez eu não consiga levar a mensagem que eu quero, né? Eu acho que sempre o lidar com o outro, e aí a gente tem que se colocar eu tendo essa personalidade aonde eu me encaixo melhor. E sempre eu penso que tem a ver com a gente saber da gente, né? Não é porque eu sou alta, né, que eu não vou usar salto. E não é porque o cara é gay ou a mulher é lésbica ou é uma pessoa transgênero que ela vai ser coloridíssima. Não, não é, isso não é verdadeiro. Cada um é um, cada um tem sua singularidade. Agora,
aonde eu estou me colocando, para quem eu estou falando, qual é o tipo de atividade que eu vou fazer. Tem atividade que você a introspecção é perfeita, porque eu preciso de mais atenção, eu preciso de concentração, eu preciso. Agora, se eu estou lá na recepção para atender um público, né? Eu vou me oferecer como recepcionista, uma vaga de recepcionista numa empresa, e eu sou introvertida, introspectiva, não casa, não dá match, né? E a gente percebe isso às vezes no aperto de mão, no olho, no tom da voz, né? E tudo sempre. E aí voltamos lá. Aonde eu quero chegar? Qual cadeira eu quero sentar? Eu acho que é assim. Então, como a gente muda isso, essa visão da introspecção, eu acho que a pessoa, né, que convive socialmente, que estuda um bocado, ela sabe que para tudo a gente tem espaço, né? O lance é casar o espaço correto, né? Não adianta, tem uma figurinha na internet que é muito boa, que é de uma cabeça de alho que está sem um dos dentes de alho encaixar um gomo de tangerina. Ele é encaixado perfeitamente ali, mas ele não é alho, né? E tangerina não é o contrário. Então, assim, aonde a gente quer se instalar, a busca do match perfeito, eu diria que vai da gente, do saber quem nós somos, o meu potencial, para o que eu estou me oferecendo. E esse processo parte da gente para lá, né? E não de lá para cá. Quando eles anunciam, às vezes parece que é perfeito, mas eu fui lá ver como essa empresa é. Ela figura como uma empresa, pior empresa para retornar. Ela figura com valores que não fala daquilo que eu tenho. Então, são cuidados e alertas que eu acho que a gente precisa e pode estar tomando conta, prestando É. atenção. E algumas habilidades, elas são treináveis, né? Também. Então, assim, tem o autoconhecimento, mas algumas coisas a gente pode ir treinando, né, para conseguir lidar com algumas situações. Nós temos um game no Emprega, que é o Soft Skills Game, que é legal para mapear esses nossos pontos fortes e, a partir do autoconhecimento, você conseguir vender essa sua. Ah, eu sou um pouco tímido, mas, por outro lado, eu tenho esse pontos positivos que me ajudam, né? Então, sugiro aí que o pessoal experimente o Soft Skills Game gratuito, com relatório. E a gente vai encerrar as perguntas por aqui, por causa do tempo. Neide, agradeço muito a sua participação, foi uma aula aqui para todos nós. O e-mail da Neide está aqui no chat, quem quiser endereçar mais perguntas para ela. E eu queria dar mais alguns avisos. Temos várias empresas GPTW no Emprega, para vocês consultarem, entrarem nos estandes, tá? Algumas delas estão até participando no chat em alguns momentos, tá? E você, Neide, citou muito a questão dos imigrantes. A última palestra do Emprega, no dia 23, é com a Toti, uma empresa que trabalha exatamente para a inclusão dos imigrantes dentro do grupo de diversidade nas empresas. Vale muito a pena conhecer, tá? Hoje nós temos à tarde a palestra, né, do grupo Cataratas, que é um grupo muito referência em programas de diversidade e inclusão. Convido a todos também a participarem da palestra. Amanhã temos a Brasil Center Comunicações, também outra empresa com várias práticas. Então, o Emprega está recheado de oportunidades e de empresas que são realmente referências em práticas, né, inclusivas. Tá ok, pessoal? Voltamos aí de tarde no ao vivo com vocês. Agradeçam, aproveitem, consultem as vagas dessas empresas. E, Neide, muito obrigada. A palestra ficará gravada, Eu que tá? E agradeço. disponível a todos aqui no Emprega, tá bom? Grande Até abraço, uma próxima pessoal. oportunidade. Tchau, Até tchau. mais, pessoal.